Boa noite, tudo bem, gente? Então, eu antecipei essa aula para hoje, porque semana que vem eu não vou poder estar, né? Não vai ser exatamente uma diferença quinzenal da outra aula, mas eu achei bom a gente já antecipar esse assunto do sacramento da confissão, especificamente para Páscoa, que seria um exame de vida inteira, digamos assim. Muita gente já tem o hábito de confissão, muita gente nunca se confessou, muita gente tem vergonha, muita gente às vezes confessou algumas coisas e esqueceu de outras. Então, meu papel aqui é a gente fazer um recorrido por todos os mandamentos. Então, eu tive essa ideia assim, de sugerir que vocês todas peguem o celular ou um caderninho, uma caneta, porque é comum que a gente queira fazer um bom exame de consciência, mas a gente não tem tempo, né? A gente fala, e um dia, quando eu tiver as melhores situações, quando eu estiver tranquila, quando eu tiver um tempinho, aí eu sento na mesa e faço um exame bem feito. Então, agora é a chance, tá? Agora é a hora, vamos fazer juntas. E, e à medida que eu for explicando as coisas, à medida que eu for fazendo perguntas, né, que eu vou ler alguns pontos, vocês podem já ir anotando, tá bom? E claro, se você perdeu alguma coisa, depois eu vou enviar um arquivo para vocês e, e aí vocês vão poder fazer de novo, enfim, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para vocês tentarem fazer junto aqui, né, ao vivo e a cores, para não cair assim nesse desleixo, sabe? De realmente levar a sério esse assunto, porque é um assunto sério. Então, só dando uma pincelada, gente, quando você se depara com um exame de consciência, ainda mais se ele for longo, é comum a gente ter alguns pensamentos de, ai, nossa, a igreja é muito exagerada, ou, ai, por que tem que falar sobre pecado? Porque eu sou boa, né? Eu sou boazinha, eu não mato ninguém. Eu sou uma pessoa boa, né? Deus tem que considerar isso. Imagina que eu não vou para o céu, né? Às vezes a gente cai um pouco nessa vaidade de achar que a gente que sabe tudo, que a gente que sabe o que é melhor, a gente sabe o que que é uma regra boa, uma regra ruim. E então vamos descer do salto alto, pô. Vamos ter a humildade e saber que é o seguinte, aqui a gente não tá para falar o que que a gente não deve fazer. É claro que tem pontos que a gente vai falar, bom, evitar isso, mas é muito além disso, né? Eu penso assim, os 10 mandamentos não são regrinhas que você fala, olha, cuidado, se você cometer isso, você vai se dar mal. Não é uma ameaça, sabe? Na verdade, eu olho os 10 mandamentos como um mapa, né? Como uma orientação, digamos, né? Como uma resolução de alcançar a santidade. Então, é muito melhor e é muito mais produtivo, e é muito mais verdadeiro se a gente olhar nessa perspectiva de amor a Deus. Essa perspectiva, poxa, quando você ama muito alguém, você não quer desapontar. Quando você ama muito alguém, você quer agradar. Então, nesse tom positivo, eu olho os mandamentos, eu olho um exame de consciência e penso, nossa, que bom que eu tô aprendendo sobre essas coisas, porque agora eu consigo agradar o meu amado, né? Eu consigo fazer tudo por Deus, eu consigo direcionar todos os meus pensamentos, atos e omissões para Deus. Pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, as nossas ações, elas geralmente giram em torno disso, né? O que eu falo, o que eu penso, o que eu faço e o que eu deixo de fazer. Então, que tudo isso se direcione para Deus. Então, tendo isso como ponto de partida, o nosso objetivo é o céu. Nunca esqueçam disso, gente. A gente nunca pode se contentar com uma vida medíocre. Nunca. Então, ai, olha, eu já vou à missa, ou eu já rezo antes de dormir, eu já busco praticar caridade, já tá bom, eu não uso drogas, né? Eu não faço umas coisas, não sou violenta, não mato ninguém. Não é assim, né? Não é assim. Na verdade, bom, se você estiver fazendo isso, aquele conselho de pai não é mais do que sua obrigação. Mas assim, você quer só ficar no, não faço isso, ou você quer falar, nossa, eu amo o Senhor com todo o meu coração. Eu quero o melhor para as pessoas, né? Eu quero que meu coração se alargue cada vez mais. E repetindo para si mesmo, né? Então, lembrar sempre, gente, esse é o ponto de partida da nossa aula. O nosso objetivo é o céu. Então, é o céu que eu quero chegar. Então, tendo isso, eu quero ser santa, né? Quais são os meus exemplos? Meus exemplos são os santos, né? Quem são meus mestres, os meus mentores? Jesus Cristo, Nossa Senhora, São José, e todos os santos, né? Então, dentro da igreja, a gente tem essa riqueza, esse testemunho de milhares e milhares e milhares de santos
que a gente tem, claro, canonizados, mas tantos outros que não foram canonizados, né? Talvez nunca vão ser, que foram pessoas escondidas, que muitas vezes seguiram o exemplo de São José de passar despercebido e que são santos, né? Então, Deus nos dá, gente, olha que bom. Olha, vamos bater palma, olha que alegria. Deus nos dá um caminho. Deus, a gente falou isso na aula da ascensão, né? Ele não foi para o céu, ele não ascendeu aos céus e falou, gente, agora boa sorte, né? Boa sorte nesse mundo que eu sei que jaz no maligno. Não, ele diz, olha, gente, fiquem tranquilos, eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos, seja pelos sacramentos, seja pela vida de oração. E, e quando vocês cometerem algo que afaste, né, que rompa a graça, que afaste, que vocês voltem à natureza do pecado, a boa notícia é que eu vou deixar para vocês um sacramento especial para vocês pedirem perdão e para vocês se calcularem a rota. Então é como se falasse assim: olha, você vai navegar, mas eu vou te dar um colete salva-vidas. Se você se afundar, você consegue voltar à vida. Você não vai estar fadado à morte. E esse sacramento da confissão, né? Ele tem um fundamento no Evangelho quando o Senhor diz: a quem perdoar os pecados serão perdoados, a quem o retiver serão retidos. Então a gente tem esse fundamento nas Escrituras. E aí, então ele nos dá, a gente chama, né, o sacramento da misericórdia. Quem quiser expandir um pouco mais sobre isso, a gente deu uma aula no ano passado, né, na época do Advento, sobre isso, então pode ir lá. Agora, então, só para a gente terminar essa introdução, a nossa meta é o céu. Eu não vou me contentar com pouco. Eu fui criada para voar como as águias. Eu não quero ficar presa ao materialismo, às paixões mais baixas. Eu não quero ser rasteira, né, como as cobras, como os répteis. Eu quero voar como as águias. Eu fui feita para isso. Eu não vou me realizar, eu não vou ser feliz se eu não for conforme minha natureza, né, conforme o sonho que Deus tem para mim. Então vamos lá. É, olha só, hoje eu fui no recolhimento, né? E o padre falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: que a quaresma é um tempo de conversão. E o que é convergir, né? Convergir é ir para o mesmo caminho, né? Pensar assim, duas setas que vão se encontrar. Quando as setas se encontram, vejam, elas fazem um ponto em comum. Esse ponto é um único Deus. À medida que eu estiver distante de Deus, eu vou estar servindo a outros senhores. Então, espera aí que alguém. Peraí. Eu vou estar servindo a outros senhores. Então, a nossa vida é um constante tentar convertir, tentar converter e nos afastarmos dos outros senhores, que é o que a gente vai falar agora, né? Que são as outras tentações, as tentações do mundo, a vanglória, a soberba, a sensualidade, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Então, a nossa vida é uma constante conversão de buscar servir a um único Senhor, né? Então, essa conversão, ela depende o quê? Qual o pressuposto principal? É a humildade. Então, o sacramento da misericórdia, né? Ele é um sacramento que treina em nós a humildade. E o que o padre falou que eu achei lindo, que eu queria contar para vocês também, é que ele disse assim: as tentações, né? Aquilo que nos puxa pro mal, a gente não pode ver como um peso, né? Nossa, Deus, você me fez com uma natureza muito fraca, poxa vida, é claro que eu vou cair desse jeito. Não. As tentações a gente tem que olhar como algo quisto por Deus, porque Ele permite, né? Ele permite que as tentações, e Ele vê como um bem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, até as tentações. E por que que as tentações são para o bem? Porque, primeiro, elas nos tornam humildes. A gente olha e fala: nossa, eu não acredito, gente. Eu achei que eu estava por cima da carne seca e eu vi que eu tenho pés de barro. Isso me faz humildes, né? Isso me faz. E outra, as tentações nos fazem nos agarrar em Deus. Quantas de vocês já não tiveram essa experiência de falar: nossa, gente, caramba, sem Deus eu não posso nada, né? Então, eu lembro assim que contaram esse exemplo assim, em termos, por exemplo, de namoro, que a gente busca viver um namoro puro, né? Que tinha um casal que rezava sempre umas Ave Maria, 3 Ave Marias antes de se despedir, e aí eles contavam com Nossa Senhora. E uma vez a pessoa em questão, ela falou: ah, não, né? Eu já tô acostumada a me despedir, nem vou rezar as Ave Marias, né? E foi lá e pá, caiu. Então, a gente vê que não, Jesus, eu tenho que realmente, não me solta, né? Não me larga. E aí, esse coração que tem medo de ferir o amado, né? É um coração contrito. Então, em primeiro lugar, convido a todas que façam uma oração, né, agora e falem: Senhor, me dê um coração contrito, né? Me dê essa contrição. Porque hoje eu acho que grande parte dos problemas
grande parte dos problemas vem dessa tendência ao sentimentalismo, né? A gente fica assim, ai, nossa, mas eu não tô me sentindo arrependida, ah, mas eu não tô sentindo que eu ofendi a Deus, eu não tô sentindo isso. E aí a gente acaba caindo num subjetivismo, né? Então, a gente pode pedir, Senhor, me dê um coração contrito, né? Pela sua palavra, eu reconheço que isso não faz bem para mim, não faz bem para o meu amor a Deus, não faz. Os pecados, na verdade, são uma violência contra quem somos nós, né? Então, quanto mais eu caio, né? Quanto mais eu estiver distante de Deus, eu vou estar mais distante de mim mesmo, porque eu nasci para ser. Então, esse legado que Deus nos deixou, né? A confissão ele deixou esse caminho. Então, entrando no tema, lembrando, os pressupostos para a confissão são quais? Então, em primeiro lugar, arrependimento, né? Não adianta eu não me arrepender e falar, olha, eu não acredito que seja pecado, mas eu vou me confessar porque eu tenho medo do inferno. Não, isso não é válido, não é válido. Então, em primeiro lugar, arrependimento. São quatro, tá, gente, para vocês anotarem. Arrependimento. Depois, o segundo pressuposto é falar com um padre. Então, as confissões comunitárias não são válidas. Existe uma fórmula correta para confissão e você vai dirigir a um padre, por mais que, o padre é um pecador, o padre é muito nada a ver, mas ele falando a fórmula correta, ele ele vai ser o ministro do sacramento. Depois, o desejo e a disposição de não voltar a pecar. Isso é muito importante, porque a gente fala assim: olha, eu vou confessar disso porque eu sei que tá errado, mas assim, olha, eu não vou evitar o pecado da próxima vez, não vou evitar tal situação que me leva a isso. Então é a mesma coisa que nada, certo? É a mesma coisa que nada. Depois, em quarto lugar, né, como um pressuposto, a gente tem cumprir o que o padre nos prescreveu, né? Cumprir essa penitência. Então, se eu saio do confessionário e esqueço a penitência, tudo bem. Eu posso, na hora que eu lembrar que eu esqueci, eu posso rezar, mas eu preciso cumprir, né, esses quatro pressupostos. E aí, depois, Ana, mas como que eu sei que é um pecado grave? Só retomando, tá? Que a gente já vai entrar. Primeiro precisa ser, a matéria precisa ser grave. Então, a substância precisa ser grave, seguindo o que a gente tem pelos 10 mandamentos, né? E as ramificações. Depois, precisa ter pleno consentimento. Então, eu quis cometer. Não fui induzida, né? No direito a gente tem muito isso, assim. Eu não fui coagida, claro. Eu quis, né? Pleno consentimento e pleno conhecimento. Eu preciso saber que é aquela matéria é grave, né? Então, muitas vezes a gente pode falar, nossa, quanta gente que tá pecando mortalmente, mas calma, sabe? Primeiro, a gente não pode julgar, né? A gente não pode ser o juiz. A gente julga o pecado, não o pecador. Dentro daquela cabeça, a gente não sabe se a pessoa teve pleno consentimento, né? Pleno conhecimento, aliás. Lhe foi dada a doutrina? Aí é que entra também a nossa missão de dar a doutrina para as pessoas. A gente tem que comunicar e falar: olha, esse é o caminho, né? O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E só uma observação, gente: muito cuidado com o demônio mudo. Porque o demônio mudo é mais uma tentação. O demônio mudo, o que que é? Olha, você não falar o que dá vergonha. Então, muita gente, infelizmente, assim, eu entendo que acometa muitas pessoas. Não vou me confessar porque eu tenho vergonha. Até no grupo aqui no Corações ao Alto, uma menina escreveu isso uma vez. Não sei se vocês se recordam. Ela falou: olha, eu tenho vergonha de falar com o padre o que que eu fiz. Mas pensa, primeiro, você não está falando com o padre, você tem que falar como se você estivesse falando com Jesus Cristo. Eu mesmo, na minha confissão, eu falo: Senhor, eu cometi tal coisa, eu te ofendi. Então, poxa, a gente tem imaginação para tanta coisa, a gente tem que imaginar que é o próprio Cristo na nossa frente, e de fato é. Então, isso, assim, não ter vergonha. E pensar que tem aquela frase, né? Vergonha só para pecar, né? O resto, o vergonha de fazer coisa certa, não existe isso, né? Eu tenho que ficar, na verdade, inclusive, quando a gente tem medo ou vergonha de fazer uma coisa certa, ela vai ter mais valor. A gente vai falar, olha, por amor ao Senhor, eu vou vencer essa vergonha. E falar, poxa, Senhor, o Senhor não teve vergonha de receber cuspidas na cruz, de receber os flagelos. O Senhor não teve vergonha de ser ridicularizado na frente de todo mundo. O Senhor padeceu essas dores por nós. Eu não sou capaz de sofrer uma mini vergonha de uma pessoa que já ouviu todos os seus pecados. Você pode ter certeza que já ouviu muito piores. Então, pera lá, né? Você não é o centro do mundo, você não é a pessoa mais pecadora, tipo. Enfim, é só, sabe, aquele negócio, tipo, um, dois, três e vai. E você vai lá
e consegue confessar. Bom, então é isso. Cuidado com o demônio mudo, tá? Então, gente, eu separei aqui, eu me baseei em vários exames, assim, vários guias que eu fui achando. E aí depois eu posso abrir rapidinho para dúvidas, porque vocês podem ir perguntando se tiver alguma coisa, mas depois eu mando os guias para vocês no Telegram, tá bom? Vamos então anotar juntas. Bom, em primeiro lugar, pedir a iluminação do Espírito Santo para reconhecer os nossos pecados. Então, para fazer um bom exame de consciência, a gente vai, é, a gente vai fazer o sinal da cruz, né? Invocar o Espírito Santo. Presença de Deus. Senhor, me dai luz para que eu conheça os pecados que eu tenha cometido, as suas causas e os meios de evitar. E aí eu vou prestar atenção, gente, nos pensamentos, nas palavras, nas ações e nas omissões que foram contrárias à lei de Deus. Então, quais são os primeiros mandamentos? Os três primeiros são relativos ao amor a Deus. Como nós não vemos a Deus, né? Como às vezes parece que ele está distante, a gente acha que os pecados contra as pessoas são mais graves. Mas não, hierarquicamente falando, primeiro vem os três pecados, os três mandamentos em relação ao amor de Deus e depois ao amor do próximo, que realmente Deus é mais importante. Então, não negligenciar, não achar que, isso aí é menor. Não é. Então, o primeiro mandamento, eu não sei se vocês têm essa lembrança, assim, da época da catequese, né? Mas, lembrando da minha catequese, eu lembro que eu me preocupava só com os pecados do final e tal. Mas os primeiros eu falava, não, esse daí, tipo, amar a Deus, claro que eu amo a Deus, né? Mas calma, você ama a Deus do jeito certo, assim, você ama de fato, você ama com o seu coração. Então, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar o seu santo nome em vão. E o terceiro, guardar domingos e festas. Então, o que que significa isso? É, é, o que significa isso? Bom, minha relação com Deus. Quem é Deus para mim? Eu procurei me lembrar de Deus. Eu procurei rezar. Eu tive reverência diante do Santíssimo. Eu tive respeito. Eu procurei conhecer melhor a Deus através de uma leitura, de um grupo como esse, né? Através de formação. Eu tenho sido dócil a Deus ou, porventura, em algum momento eu tive raiva de Deus? Se nos acometeu alguma dificuldade, alguma má notícia, né? Alguma fatalidade, eu fiquei com raiva, eu falei, nossa, não. Faltei com respeito nesse aspecto? Isso é importante, viu? Muitas vezes passa despercebido e a gente precisa confessar. Lembrando que aqui a gente está fazendo um exame bem de vida inteira, tá, gente? Pra gente ficar bem, se Deus quiser, com a graça de Deus, bem limpa para essa Páscoa, né? Vamos. Eu gosto de pensar naquela imagem do Cântico dos Cânticos, que fala que os pecados podem ser as pequenas raposas que destroem as vinhas. Muitas vezes a gente fala, essa raposinha pequena, ela é pequena, de repente você não tem mais uva, né? Então, não negligenciem as pequenas coisas, tá? A Stephanie levantou a mão, depois eu abro para você falar, tá bom? Então, eu tive raiva de Deus, eu alimentei pensamentos de desconfiança, dúvida, eu aceito a doutrina, ou eu fico questionando, eu fico dizendo, não, esse é o meu jeito, eu fico apegada às minhas opiniões, não quero saber o que a igreja fala. Quem já fez uma confissão geral, a igreja recomenda que todos os fiéis se confessem antes da Páscoa. Todos. Então você pode fazer uma confissão geral de novo. E às vezes ir até mais fundo. Quem já fez confissão geral, tenta fazer uma confissão geral melhor do que a anterior. Sempre dá para melhorar, né? Que nem rezar o terço diário, dá pra sempre rezar melhor. Pede luzes para Deus te mostrar se tem alguma coisa que você não está enxergando, por exemplo, alguma omissão, que você poderia ser mais generosa. Essas coisas que podem dar profundidade para os seus atos, né? Então, voltando, né? Eu tenho as minhas próprias opiniões, eu questiono muito, eu não quero saber, eu negligencio o que a igreja diz, né? Eu tenho essa vaidade nesse aspecto. Eu sou fria para as coisas de Deus. Então, quem fala, não, isso daí não me interessa, sabe? Eu tenho meu momento de adoração, mas se alguém vem falar de Deus, tipo, passa para outro assunto. Eu sou fria com relação a isso. Eu tenho falado de maneira desrespeitosa sobre Deus. Alguma vez eu jurei por Deus,
ou então jurei sem necessidade, eu acho que Deus me deve algo. Eu lembro que uma amiga na faculdade, ela falava isso pra mim. Ela falava assim: ai, não, eu tô de mal com Deus. Eu ficava, meu, quantos anos você tem, sabe? E ela dizia: eu tô de mal com Deus porque ele levou minha avó, sei lá. Bom, calma, né? Você não pode ter raiva, você não pode ter esse tipo de relação. Você pode falar assim: olha, eu não compreendo a vontade de Deus, é diferente. Vocês veem o nível de reverência, né? Por acaso eu já compactuei com alguma piada contra Deus? Isso daí são detalhes. Eu já ri de algum meme, compartilhei algum meme. Enfim, isso daí, não sei se vocês viram, tá? Não sei se vocês se passou despercebido, mas me mandaram um negócio do Google Gloss, parece, que ele estava divulgando propaganda Havaianas de Cristo Redentor com Havaianas. Foi muito feio aquilo, sabe? Você olhar, meu Deus, como é que fizeram com IA, né? Falando assim, até Jesus usando Havaianas no Rio. Tipo, isso daí é você, sabe, tratar como uma piada. Poxa vida, é Deus, sabe? É Deus. Não dá pra você ficar zoando assim. Eu ri disso, eu achei legal. Eu jurei em falso. Se eu jurei por Deus, eu cumpri essas promessas, né? Até porque não se pode jurar por Deus. Depois, momentos de cumprir guarda, né? Missas, celebrações, festas. Por acaso eu faltei em alguma missa de domingo, algum preceito? Faltei. Eu sei quais são os dias santos de guarda, então, no nosso calendário, são 4 dias de guarda. Então, a missa do Natal, né? Ou seja, a gente tem que ir à missa todos os domingos. Para quem não sabe, a partir do meio-dia do sábado, conta como preceito de domingo, tá? Então, isso daí é uma questão. Frequentar a missa semanal. Semanal. Depois, tem os 4 dias de preceito, que são o Natal. 1º de janeiro, Corpus Christi e Imaculada Conceição, que é dia 8 de dezembro. Então, eu cumpri, eu fui. Se alguma de vocês está pensando, nossa, não, nem sabia disso, anota aí. Então, assim, que você vai chegar na confissão e falar: olha, eu não fui nesses dias, eu não busquei saber quais são os dias de guarda, eu não fui à missa aos domingos, às vezes ficou tarde, ficou trânsito, mas tem muitos meios para ir na missa. Se de fato não foi possível, que a gente falou na aula da missa, que também tem lá no YouTube, tudo bem, você vai falar com o diretor espiritual, não tem problema. Isso não foi um pecado, isso não tem como. Depois eu vou responder as perguntas, tá? Só para eu dar uma acelerada, que está no segundo mandamento. É, então, bom, agora sobre guardar o domingo, tá? Que também entra num ponto de confissão geral. No domingo, é um momento que a gente deve oferecer a Deus, né? Deve estar próximo a Deus, é um dia de descanso, é um dia do Senhor, né? A gente sabe disso. Eu trabalhei desnecessariamente, eu fiz outras pessoas trabalharem aos domingos, sendo que essas pessoas faltaram à missa por conta disso. Se a pessoa não tem a mesma religião, tudo bem, mas eu impedi que alguém fosse à missa por minha culpa, isso também é um pecado, porque a gente está afastando alguém desse mandamento. É, eu esqueci que era domingo, enfim, não cuidei, né, da Santa Missa. Entra aqui também a questão da confissão. Eu busquei me confessar pelo menos uma vez por ano. A igreja, né, o catecismo, se vocês pegarem lá, vai falar que é dever do cristão, dever do fiel, se confessar uma vez por ano, no momento da Páscoa, né, para a preparação da Páscoa. Mas hoje em dia, hello, né, por favor. O mundo tá a Torre de Babel, né? Tá Sodoma e Gomorra e a gente achando que uma vez por ano vai ser suficiente. Não vai, né, gente? Por favor. São muitos estímulos, são muitas tentações, realmente o mundo puxa muito para baixo. Então, a gente precisa confessar com regularidade, uma vez por mês, né? Para quem pode, quinzenal, semanal, quanto mais melhor, né? Lembrando que a nossa meta é a santidade, né? Não é a mediocridade. Depois, na minha confissão, então eu procurei me confessar, eu fui sincero nas confissões que eu já fiz. Olha, padre, é o seguinte, na última confissão que eu fiz, eu não falei tal pecado. Eu omiti, porque eu fiquei com vergonha. Isso daí vocês têm que falar também, né? A gente tem que falar também. Depois, eu fiquei com vergonha, eu cumpri a penitência que o padre me deu, ou não? Ou eu esqueci? Quando eu recebo a Sagrada Comunhão, eu recebo em estado de graça? Tá aí outra coisa bem assim, para acender uma luz vermelha, né?
a comunhão a gente precisa receber em estado de graça. Se a gente tiver com pecado mortal, é um sacrilégio. Então, é como se a gente estivesse recebendo Jesus e jogando ele na lama. Pior que isso, claro, mas a gente só pode comungar se a nossa alma estiver limpa, né? Para receber Deus, né? Receber o Salvador, nosso Pai Celestial. Então, olha, eu me lembro que teve uma missa que eu comunguei, ou, por exemplo, eu não sou muito católica, mas teve uma missa de sétimo dia, eu fui lá na fila e recebi a Eucaristia. Tudo isso também tentem lembrar, assim, quantas vezes eu fiz isso. Se você não sabe quantas vezes, você fala, olha, por 10 anos, por 20 anos eu não me confesso. Sim, sim. Se você se confessa, na verdade, assim, tem a confissão perfeita e a imperfeita, Nicole. Isso aí para todo mundo. Quando você confessa pelo medo, só pelo medo da pena, é válido. Não vai deixar de ser válido. Mas não é perfeito. A confissão perfeita, a contrição perfeita, desculpa, a contrição perfeita, o arrependimento perfeito, é aquele arrependimento da dor do amado. Eu tô sofrendo porque eu magoei, eu feri meu amado. Essa é a contrição perfeita. Bom, eu guardei o jejum nos dias que precisava, que a igreja recomenda o jejum e prescreve o jejum, ou seja, quarta-feira de cinzas, sexta-feira da paixão, ou não, eu fiz festinha, enfim, caí em bebedeira e não pratiquei isso, né? Depois, eu tratei bem a missa, ou eu fiquei só no celular, eu fiquei saindo, eu não estava lá presente, né? Eu assisti assim, digamos, sem dar o respeito. Como foi a minha postura diante disso, né? Lembrando que para as mães, né, é difícil prestar muita atenção com as crianças, mas a gente sempre pode colocar nossos corações ao alto. Sempre pode colocar nosso coração no sacrário. Falar, olha, Senhor, eu estou aqui com essa criança, mas eu queria estar aqui com você, eu queria estar prestando atenção no Senhor. Eu te amo com o amor de todas as almas dessa igreja juntas, sabe? A gente pode ser muito criativa assim nesse amor. Aí, então, eu cheguei atrasado, não ligo, não preparo direito meu coração para esse momento da missa. Depois, atenta contra o mandamento de Deus, do amor a Deus, a questão das superstições. E aí é uma coisa que está bem, enfim, né, muito em alta, questão de horóscopo, questão de umbanda, questão de tudo que na verdade faz o seu coração ter esperança, né, ter fé em uma coisa que não é Deus. Então, em algum momento, vocês já confiaram nisso? Em algum momento, vocês colocaram a sua crença nisso? A yoga é meio polêmico, porque assim, tem yogas que são pro exercício, tem yogas que tem a ver com a espiritualidade. Então, assim, você ficou falando mantras, imaginando os deuses, imaginando e tal, e você falou, nossa, os deuses vão falar comigo, ou enfim. Isso daí, na dúvida, gente, se vocês têm dúvida, confessa, tá bom? Se vocês têm dúvida, anota aí nesse exame de consciência que a gente está fazendo agora e fala, olha, Padre, eu vou me confessar porque eu não sei se eu me dirigi a um outro Deus, né? A um Deus imaginário. Não sei. Eu não sei se isso já aconteceu na minha aula de yoga. Fala, fala. Isso daí precisa falar mesmo, sabe? É melhor a gente tratar desse modo. Bom, então isso, né? Superstições, horóscopos, adivinhas, né? Jogo do bicho, sei lá. Isso daí também entra em jogos de apostas, essas coisas. Depois, honrar pai e mãe, né? O quarto mandamento. Por que que ele é o quarto, gente? Porque é o mandamento da família. Olha que bonito. Mas ao contrário do que vocês podem imaginar, ao contrário do que se pode imaginar, o quarto mandamento ele não é somente com relação ao pai e mãe. Todos os pecados que já cometi, eu complemento. Não, não. Você não precisa confessar todos os que você já confessou. Mas assim, Ana, eu já fiz uma confissão geral ontem. Então, não precisa fazer uma confissão geral amanhã. Mas assim, quando você pode fazer uma confissão, não precisa ser geral, porque não vai ser da sua vida inteira se você já confessou, mas você vai fazer uma confissão geral no sentido de que você vai no detalhe, entendeu? É isso que eu quis dizer como confissão geral. Você vai no detalhe, você vai pensar. Às vezes você fez uma confissão geral, mas você esqueceu coisas da sua infância e depois você lembrou, enfim. Mas não, não, não. Por favor, gente, não precisa confessar de novo. Apesar, tá? Apesar de que. Imagina, Giovana, pode perguntar sempre. Apesar de que eu tenho essa prática, por exemplo,
de eu faço a minha confissão, aí no final eu gosto de falar, olha, e eu também quero pedir perdão pelos pecados que eu já confessei no campo tal. Então, assim, no campo da infidelidade a Deus, no campo não sei o quê, coisas que você já confessou, mas que você quer, tipo, digamos assim, deixar brilhante a sua alma nesse aspecto, tá? Porque todo pecado, depois de confessado, deixa uma manchinha. Não é totalmente apagado. A gente vai apagá-lo pela penitência. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? Passa a marca-texto, gostei. Então, ó, o que que é o mandamento da família, gente? É honrar pai e mãe, mas também é honrar os filhos, honrar o cônjuge. Ah, aí fica difícil, né? Então a gente pensa, ah, nossa, honrar meu pai e mãe, beleza, né? Eles estão lá na casa deles, eu ligo de vez em quando, se eu não quero encontrar no encontro, não tem atrito. Mas e as pessoas da sua casa, sabe? Então, como que tá esse trato? É, Se você nunca confessou porque esqueceu, deve confessar quando você se lembrar. Sim. Lembrou? Confessa. Bom, algumas coisas, gente, você também não pode ficar nesses escrúpulos de falar, nossa, meu Deus, mas eu não lembro, então eu tô. Calma, se você não lembra, você pede para Deus, Deus, aclare a minha inteligência, a minha memória, né? Clarei a minha memória e tudo que, sabe, simplicidade também, gente. Não vamos também se complicar muito. O que você lembrar, faz um esforço, mas se você chegou num ponto que, bom, olha, minha memória, nossa, a minha memória é igual a da Dory do Procurando Nemo. Tudo bem, mas então você vai pedir que Deus te lembre as coisas e tranquila, tá? Tranquilo. Bom, vamos lá. Então, esse mandamento é enquanto pais, enquanto cônjuges. Eu trato bem, né? Eu trato como pessoas como elas merecem ser tratadas, né? Eu gosto muito de pensar assim que São José Maria ele dizia isso, que toda alma vale todo o sangue de Cristo, né? Todas as pessoas. Então, as pessoas têm essa dignidade infinita, porque elas são filhas de Deus, né? Elas valem todo o sofrimento do Cristo, porque ele morreu por cada um de nós. E depois eu falo um pouco dos superiores, mas é bem básico, assim, a questão de que eu gosto que São Tomás explica que a gente deve obedecer nossos pais, a menos que isso nos afaste de Deus. Ah, meus pais não me deixam ir na missa do domingo, então é seu dever desobedecer. Obviamente, é seu dever desobedecer, né? Então, assim, você tem que ter isso, sabe? Bom, eles me pedem uma coisa que vai me custar ou que eu não tô afim. Então, é a sua obediência enquanto você for menor, né? Não adulto, claro, mas você é menor, você depende deles, você mora com eles. Você precisa obedecer nesse aspecto, contanto que isso te leve para perto de Deus, não te afaste de Deus. Bom, eu ofendi as pessoas com palavras. Aqui gira muito em torno da caridade, né, gente? Como é que eu tenho tratado as pessoas? Eu ofendi fisicamente, eu falei mal dos meus pais, né? Eu fiz fofoca, eu liguei para minha irmã depois de uma briga com a minha mãe e fiquei falando dela. Aconteceu isso. Então, vocês precisam confessar, a gente precisa confessar esses pecados. É, eu desobedeci os pais, né, quando são menores de idade, enfim. Eu alimentei ressentimento, rancor contra os meus pais, né? Tem gente que fala, nossa, eu nunca vou perdoar meus pais por isso. Nossa, mas isso é um pecado grave, é um pecado grave. A falta de perdão é um pecado grave, né? Quantas vezes, olhem as escrituras, né? Quantas vezes o Senhor fala, perdoai os nossos inimigos, tem até no Pai Nosso, né? Quem somos nós para falar, não, isso eu não perdoo. Que isso, gente, por favor. Então, com relação aos nossos filhos, eu rezo pelos meus filhos, né? Eu trato com seriedade a educação. Muitas vezes os pais, eles vão delegar a educação. Então, eles vão falar assim, olha, isso daí é tema da catequese, isso daí é tema da escola, eu não tô nem aí, eu vou deixar meu filho no YouTube. Gente, isso é muito, muito arriscado. Como é que você não pode, assim, digamos, você não pode brincar com fogo, concordam? Não é questão de moralismo, mas assim, você vai colocar a alma do seu filho em risco, e o seu filho é sua responsabilidade. A gente também vai prestar contas sobre isso, sabe? Eu tenho os meus filhos, né, no momento do casamento, o que que a gente promete, né? A gente promete diante de Deus, diante do nosso marido, né, que a gente vai educar os filhos, nas leis de Deus. Então, se eu deixo ele largado, ele pode ser totalmente corrompido. É claro que não dá para eu ficar a mãe helicóptero, né? Não dá para eu ficar assim, ficar toda hora em cima dos filhos. Isso daí também não é bom.
Mas assim, bom, eu sei que em tal lugar vai ter uma música ruim, eu entro no Uber e tá tocando uma música ruim, eu tenho que pedir pro cara desligar, televisão, tudo isso a gente tem que ter esse zelo, porque a gente tem responsabilidade sobre a alma deles, né? E formar o imaginário deles, enfim. Então, entra no quarto mandamento, olha que interessante. Essa relação que eu tenho, essa responsabilidade que os meus filhos também, porque pensem, eu preciso, né, seguir os 10 mandamentos, mas meus filhos estão na minha dependência. Então é óbvio que eu preciso também fazer com que eles sigam esses mandamentos, é, ao que me cabe. Claro que existe a liberdade, existe uma série de coisas, mas ao que me cabe, eu estou fazendo o meu melhor para que eles também sigam esse caminho. Agora, por exemplo, eu tive impaciência de corrigir um filho. Vamos supor, ele tá fazendo uma coisa errada, aí eu não falo. Ele desrespeita uma pessoa, ele xinga, ele usa palavrão, nananã, e eu fico quieta porque eu tô com preguiça, né? Vamos lá, vamos pensar, vamos fazer um exame também em relação a isso. Lembrando que a gente quer se aproximar da Páscoa, né, que é a maior festa da igreja, essa grande, assim, essa grande alegria de que Cristo venceu a morte, eu quero estar preparada, né? Quanto mais preparada tiver nossa alma, mais graças a gente vai receber nessa festa que é a maior da igreja, tá? Lembrar sempre desse propósito, gente, não ficar pensando em regras. Agora, com o nosso cônjuge, aí também tá o calo, né? É, o nosso cônjuge, eu acho que acaba sofrendo muito, né? Porque é a pessoa mais próxima a nós. E ainda mais eu já ouvi, tipo, ai, não, ele eu não cuido muito porque ele não vai se separar de mim mesmo. Sabe assim? Uma coisa horrível. Então, como é que eu trato com o meu cônjuge? Eu desprezo, eu me distancio, eu não coloco meios para o nosso relacionamento melhorar sempre, eu desrespeito, eu brigo com ele na frente dos filhos, eu tiro a autoridade, eu ridicularizo, eu faço piada, enfim, tudo isso que vai, digamos, vai denegrindo, né? E que possa colocar. Olha só, a lógica é a seguinte: esse mandamento da família, eu achei tão bonito esse termo, o mandamento da família é um mandamento que protege a família. Então, qualquer coisa que eu tiver afastando do bem da família, né, dessa finalidade da família, eu preciso confessar. Então, assim, eu tenho um papel dentro da minha família. Se eu tô levando a minha família para um caminho ruim, isso é grave, é claro que isso é grave. Então, eu preciso defender, né? Eu preciso defender meu cônjuge, meus pais, meus filhos, com unhas e dentes. Então, todo mundo, né, hoje foi muito fofo, porque eu fiquei falando pro Tomás, assim, na missa. Filhinho, vamos rezar para todo mundo ser santo, todo mundo da nossa família ser santo. Que você seja o futuro São Tomás Freire. Aí ele, que engraçado! Ele falou assim para mim, que engraçado. E aí, quando a gente chegou em casa, foi muito fofo. Ele ficou falando assim, São Tomás Freire, eu vou ser São Tomás Freire. Ele ficou assim. E é isso, eu não posso falar, bom, eu vou entrar lá com o coro dos anjos, nossa, finalmente, né? Cheguei no céu depois de tanto penar. E, bom, cada um é cada um. Não, eu tenho que carregar todo mundo nas costas. Então, isso entra no quarto, tá bom? Bom, depois, gente, olha só. Depois, a gente entra no quinto mandamento, que é o mandamento de não matar. Ai, Ana Clara, graças a Deus você falou de um mandamento que não tem nada a ver comigo. Posso pular, passar 1,5 na velocidade da sua fala? Bom, pera lá. Não matar não significa só eu vou assassinar alguém. Não, né? Não matar, na verdade, tem várias outras ramificações, né? Vários outros ramos. Então, o mais grave, assim, deles, né? Que a gente precisa, de fato, prestar muita atenção é a questão do aborto. Ana, eu nunca abortei. Eu nunca abortei. Mas você já ficou quieta quando uma amiga sua falou que ia abortar? Por acaso você falou para alguém que tinha que tomar a pílula do dia seguinte? Por acaso você incitou alguém a fazer a inseminação artificial? Por acaso alguém falou que ia fazer, você deu uma risadinha? Ou você falou, ai, não, isso não é comigo? Você apoiou, ou seja, você às vezes fez um comentário, o pessoal diz assim, ah, olha, eu acho que eu não vou ter esse filho. Aí você, não, eu sei, eu entendo, eu entendo. Será que você foi essa pessoa morna, essa pessoa que enfim, que não defendeu a vida, né? Não matar é defender a vida.
em melhor instância, né? Na maior instância. Então, será que eu apoiei essas práticas? Será que sei lá, se eu sou da área da saúde, né? Eu sou um médico que prescreveu alguma coisa abortiva. Rafaela, é, a gente tem algumas questões morais e eu me comprometo a dar uma aula só sobre isso, tá bom? A questão da fertilização in vitro, mas eu posso te adiantar o seguinte, que todas essas questões de reprodução, né, de abertura à vida, de vontade de ter filhos, eu sei que é uma vontade genuína. Todo mundo quer ser pai e mãe. Por alguns motivos, às vezes, a mulher não consegue engravidar, o homem não consegue engravidar, mas tudo a gente precisa pensar na dinâmica divina, né? O que Deus quer para nós e não o que nós achamos que é o melhor para nós. Então, primeiro princípio. Depois, qualquer via artificial de vida, na verdade, a gente está interferindo na criação, a gente está colocando o homem acima de Deus. E outra, a questão da FIV é quando eu vou engravidar, como eu vou engravidar. E o mais grave é a questão dos embriões. Porque tem embriões descartados, tem embriões que ficam congelados, tem embriões que você não sabe, é uma alma que está ali. É uma alma, você está manipulando como se fosse o quê? Mercadoria. Isso é muito grave. E, bom, Ana, eu não enxergo, eu não entendo, eu acho que isso é exagero. Então, busca saber, né? Lembrando que no começo do exame, a gente falou, olha, parte do primeiro mandamento é buscar se formar. Mas, gente, pense, tranquilas, tá? De novo, tranquilas. Bom, Ana, eu já cometi isso no passado e eu tô aprendendo agora. Então, maravilha! Olha que bom você saber disso. Que bom! Na verdade, fico bem feliz porque você tá vendo isso aqui, né? Que bom que Deus te revelou. Você tá aqui por um motivo. Você tá assistindo esse vídeo por um motivo. E Deus quer te dar a verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer te dar a verdade. E a verdade nos libertará. Todas as vezes que a gente tiver com um pezinho, mesmo que a gente não saiba, todas as vezes que a gente tiver com um pezinho em algo que não é verdadeiro, isso nos tira a felicidade perfeita, sabe? Isso nos tira a nossa liberdade. Então, Deus, na verdade, está tirando as nossas máscaras, tá? Espero que eu possa ter ajudado nisso. Bom, então, quantos embriões são descartados? A gente, nossa, é horrível, né? Tem matérias que falam, que se encontraram embriões no lixo. Enfim, é óbvio que isso é um mandamento, é óbvio que isso atenta contra o mandamento de não matar. E se você comete uma coisa que pode ter essa consequência, também é um pecado, né? Então, Ana, mas não. Na verdade, no meu caso, eu não ia descartar. Mas e se acontecesse isso? Você estaria arriscando, né? Então, bom. Então, lembrem também que o quinto mandamento, ele também pode ser cometido, contra o quinto mandamento, pensamentos. Então, nossa, eu quis a morte de alguém. Às vezes a gente fala, ai, Ana, é muito exagerado isso. Claro que não. Mas toda vez que você fala, olha, eu não vou mais falar com você nunca mais, no fundo você está querendo excluir, matar a pessoa da sua vida. E aí, onde é que está o perdão, né? Ou às vezes você quer desejar, e fala assim, olha, se caísse esse prédio ia ser bem feito, né? Então, isso daí é matar alguém no pensamento. É, peraí, 11, 12. Então, isso. Tá. Agora, tá. Então, agora só um OBS. Eu não sei se vocês todas já sabem o que que é o pecado do escândalo. O pecado do escândalo, ele é um pecado que você dá um mau exemplo e leva outras pessoas a pecarem. E aí que abre outra janela, né, gente? Parece que tá complexo demais, mas, enfim, depois vocês reassistem e veem o material que eu vou mandar. Mas não é, porque você vê os mandamentos numa ótica de sistema. Tudo está interligado. Os contraceptivos, Camila, também, os contraceptivos, depois a gente vai falar, tem um mandamento sobre isso, tá? Eu não vou me adiantar aqui, vamos falar terminar o quinto. O que que é o escândalo? É quando você arrasta outras pessoas para o pecado mortal. Então, vamos supor, eu estou numa viagem, e aí eu falo assim, gente, a gente tá aqui na viagem, é domingo, mas, né, não precisa ir na missa hoje, né, gente? Vamos curtir aqui a viagem. Isso daí
é um pecado de escândalo. Você está fazendo com que outras pessoas deixem de ir à missa por causa da sua influência. Depois, quando você dá mau exemplo, quando você, vamos supor, eu dei uma festa e ficou tocando músicas indecentes, né? Músicas, enfim, escandalosas. Isso também entra nesse mandamento, porque a lógica é a seguinte, não matar, mas se eu tô levando outras pessoas a matar a alma delas, né? Acabar com a graça que esteja na alma delas, isso também é matar, porque eu tô matando essa. Tô provocando a morte da alma da pessoa. Tipo, eu tô provocando, não. Eu tô auxiliando, eu tô proporcionando, tá? Isso que seria escandaloso. E aí entra aqui um ponto, gente. Por exemplo, quando a gente vê músicas famosas, né? Pessoas famosas, sei lá, Anitta, né? Luísa Sonza, sei lá. A gente vê, nossa, pessoas que poderiam fazer tão bem, levar as pessoas pela influência a fazer coisas tão boas, né? E na verdade levam as pessoas a cometerem pecados horríveis enfim, né? Não usar a natureza humana para aquilo que ela é, né? A dignidade da natureza, a dignidade da mulher. E isso, por exemplo, é escândalo. E lembrem, né? Nas Sagradas Escrituras se repreende muito, né? O Senhor fala assim: ai daqueles que provocam escândalos. Melhor seria se enrolassem uma pedra no pescoço e fossem jogados ao mar. Então, gente, imagina ouvir uma coisa disso de Deus. Melhor não ter nascido, melhor serem lançados ao mar. Então, na minha relação de mãe e filho, também eu tenho que tomar cuidado se eu não tô fazendo um escândalo. Se o meu filho fala, ai, mamãe, tal, aí fala, ai, que careta, ai, não sei o quê, você pode estar afastando essa alma da verdade, né, de Deus. Eu posso estar sendo escandalosa por isso. Roupas escandalosas, né? Ah, eu me vesti de uma maneira indecente, eu provoquei um escândalo, porque as pessoas, sei lá, eu tenho um destaque, ou eu sei que as pessoas podem olhar para mim e me ter como modelo, isso tudo entra. Então, entra aqui também, gente, o pecado, no quinto mandamento, existe um pecado do orgulho, porque o orgulho, ele faz com que a gente despreze os outros. Então, entra muito também nesse dever da caridade. Eu tenho desprezo pelos outros, então eu olho com desdém, assim, eu não cumprimento, sei lá, eu acho que eu não preciso cumprimentar as pessoas, os meus funcionários não, os funcionários do prédio onde eu moro, sei lá, eu não tenho esse respeito pelas pessoas, também entraria nisso, tá? O quinto mandamento. Porque eu tenho esse orgulho que me leva a ser egoísta, né? Achar que eu sou o centro de tudo. Bom, vamos adiantando aqui, né? Que a gente está no sexto. Então, ó, basicamente, agora a gente vai falar do sexto mandamento e do nono. Esses dois mandamentos, o sexto e o nono, eles estão interligados. E por que que a gente vai falar agora, logo depois de não matar? Porque o sexto e o nono, o sexto é guardar a castidade nas palavras e nas obras, né? Não pecar contra a castidade. E o nono, guardar a castidade nos pensamentos e desejos. Então, né, você vê que são palavras e atos, e o outro são pensamentos e desejos. E aí, por que que eles vêm logo depois do não matar? Porque são pecados contra a fonte da vida humana, né? A sexualidade, ela é sagrada. Deus quis, olha que bonito, Deus quis que fosse sagrada. A gente vai ter uma aula sobre isso, sobre castidade. Deus quis, e inclusive por isso, ele deu um status de sacramento. Porque o matrimônio é algo sagrado. O primeiro milagre foi feito durante um casamento, né? O milagre das bodas de Caná foi feito durante um casamento. Deus abençoa com as duas mãos o casamento do homem e da mulher. Porém, tudo que se distancie disso, a gente vai tornar o nosso corpo um objeto. A gente vai tirar a dignidade sacramental do sexo e vai vulgarizar, né? Vai jogar para os porcos, né? E eu não sei, assim, se vocês já tiveram essa experiência, festas de faculdade, não, talvez não com vocês, mas com colegas, e no dia seguinte vocês acordam com aquela ressaca moral. Eu acho interessante esse termo, ressaca moral, porque todo mundo sente. Todo mundo sente essa ressaca moral. Mas com o tempo, você vai querendo apagar, né? Todo mundo nasce com um certo pudor de não querer se mostrar, né? De querer se estar vestida.
se você estivesse trocando, vamos supor, a porta abre, você tem uma coisa natural em você que é guardar o que é íntimo, né? O que é precioso. Quanto você vê, por exemplo, você vai num shopping chique, você vê uma joia cara, se for muito cara, você vai ter 3 seguranças na porta, você vai ter 3 vidros blindados, você vai ter um monte de câmera, não sei o quê. A nossa sexualidade é isso, a nossa sexualidade é tão preciosa que ela tem que ser muito bem guardada, né? É uma coisa tem que ser muito protegida, não pode ser jogada assim aos 4 ventos, né? E a castidade tem muito a ver com isso, assim, com essa fonte da vida, que Deus tornou um sacramento, porque o homem e a mulher podem se tornar co-criadores, né? É uma coisa tão bonita que a gente pode participar de um dom de Deus, é próprio de Deus Pai, né? A gente atribui à figura de Deus Pai a figura de criador. Então, o homem e a mulher, eles são chamados a compartilhar do dom criador. Porque a partir da nossa entrega, do nosso amor, a gente pode dar uma outra vida. Isso é muito sagrado, isso é muito bonito, né? Uma outra alma que pode conquistar o céu, que pode se juntar aos anjos e aos santos no coro celestial, né? Olha que coisa linda! E aí, quando a gente olha para a sexualidade com essa questão vã, sabe? Essa questão tão como fala, vulgar, na verdade a gente está tirando a sacralidade da vida. A sensualidade e a vaidade também, a gente vai falar um pouquinho no final, quando eu falar dos pecados capitais. Bom, então isso. Então, sexto mandamento, guardar a castidade nas palavras e nas obras. Isso daí é o seguinte, o sexto mandamento, é, o sexto mandamento são os pecados contra a castidade. Então, qualquer questão relacionada à sexualidade que afasta do dom da vida, que afasta dessa união. E São João Paulo II muito bem explicou na teologia do corpo que o sexo ele é unitivo e procriativo. Então, o casal ele se une na relação sexual, mas não, claro, não todas as vezes que a mulher estiver fértil para ter um bebê. Não, porque é unitivo e procriativo. Mas quando a gente usa contraceptivo, quando a gente usa qualquer preservativo, qualquer coisa que vai artificialmente, digamos, secar a fonte da vida, né? Vai impedir que haja uma vida, isso daí, na verdade, a gente está, isso, né? Impedindo a vida. E, claro, existem casos que a igreja diz que é lícito espaçar os filhos, então, pelos métodos naturais, então, conhecendo a nossa fertilidade, sabendo os dias férteis, observando, né, o corpo da mulher, enfim, o homem consegue, o homem e a mulher, né? A mulher consegue identificar. E, bom, por um motivo de saúde, situação financeira grave, existem vários materiais. Eu vou dar uma aula só sobre isso, prometo, né? Se vocês quiserem. Mas é possível espaçar, o casal espaçar, é claro. Mas, então não é que, nossa, só para engravidar, não, porque tem esse caráter unitivo do casal, né? Porque o Senhor quis, o prazer é uma coisa boa. Porque se não fosse boa, Deus não teria criado. Deus quis que o homem e a mulher sentissem prazer. Então, ele quer. O prazer faz parte da relação sexual e é muito bom que tenha, porque, digamos, é um êxtase que você experimenta, um êxtase da entrega com quem você ama. Isso é muito bonito. E eu vi uma aula de antropologia uma vez, gente, maravilhosa. Foi quando eu estudei no Chile. Eu fui fazer faculdade lá, foi muito, muito lindo, assim, o jeito como a professora falou. Ela disse assim, que quando você ama alguém, de verdade, assim, você é uma pessoa com todo o seu coração, você renuncia, né, você entrega o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Então, você é toda dele e ele é todo seu, né? Então, é, então, quando eu falo o meu passado, é que eu estou me entregando quem eu sou. O meu presente é quem eu quero ser agora. E o meu futuro é tudo que puder vir desse ato, né? Toda a parte justamente social, assim, de me abrir para a vida. Bom, então, como que eu vou falar para o padre? Padre, eu fiz carícias que poderiam levar a uma relação sexual com meu namorado, eu fui numa balada e beijei vários meninos, ou eu fui num lugar e fiz danças sensuais e quis ser provocativa, eu usei roupas indecentes porque eu quis chamar atenção para isso, eu quis que as pessoas falassem do meu corpo, tudo entra nisso, tá?
Então, isso, eu caí em pecados sozinho, né, tipo, aí a gente entraria em casos tipo masturbação, eu caí com tal pessoa, e aí tem as agravantes, por exemplo, foi com uma pessoa casada, foi com uma pessoa solteira, tem sempre as agravantes, tá? Então, ter essa pureza, assim, pedir essa pureza de consciência, de se dirigir ao nosso Senhor e falar, Senhor, eu quero a pureza de coração, né? No fundo, a gente busca um coração puro, lembrando que uma das bem-aventuranças bem-aventurados os puros, pois verão a Deus, né? Uma pessoa que tem um olhar turvo, né? Um olhar sensual, um olhar muito apegado às paixões mais imediatas, elas não verão a Deus, tá? Bom, então, enfim, aí entramos no nono, né? Então, outra. Nesse sexto mandamento entra também, por exemplo, conversas. Então, eu entrei em conversas, tô em grupo de WhatsApp, eu tô, sei lá, não corrigi alguém se eu vi que a pessoa estava na pornografia, eu acessei pornografia, ou eu estava assistindo um filme e eu quis assistir aquela cena e tal, maliciosa, etc., sabendo que poderia ser prejudicial para minha alma. Depois, para tudo isso, gente, o mundo, eu brinco, né? Mas hoje você tem duplo sentido até em propaganda de margarina, sabe? Tudo tem duplo sentido. Você ouve funk em qualquer lugar que você vai. É difícil a gente se blindar desses estímulos. Isso é muito difícil, claro. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode, primeiro, desagravar. Então, se eu vejo uma pessoa muito, sei lá, muito indecente, ou sei lá, se eu vejo uma cena ruim agora no carnaval, né? Meu Deus, as pessoas, tipo, usando calcinha na rua, ou usando nada, desagrava, sabe? Desagrava, fala, Senhor, perdoa, não sabe o que fazem, desagrava, oferece uma penitência por isso, sabe? É muito importante isso tudo. Mas guardar à vista, sabe? Bom, eu vou no cinema, vamos ver como que é o filme, né? Eu vou ler um livro, como que é o livro? A gente tem que, é aquilo que eu falei, a gente tem que se armar, né, com várias armaduras mesmo, para proteger uma coisa que é sagrada, porque eu quero ver a Deus. Tá, então isso, só um OBS também, é para ser confessado com muita simplicidade, clareza, sem entrar em detalhes. A confissão, lembrando, ela é concisa, três Cs. Concisa, completa e concreta, tá? Não dá para falar assim, então, olha, eu fui muito preguiçosa. Tipo, oi? Quando, como, com quem? Isso prejudicou pessoas, não prejudicou? Não, eu fui preguiçosa porque eu demorei para pagar minha funcionária e ela precisava de um remédio. Assim, daí vai ficando mais grave, entendeu? Por isso que a confissão ela tem que ser concreta, completa também. Bom, então, aí o nono mandamento, então, ele também vai dizer sobre. Ai, Jesus amado, peraí, 19. Então, ai, gente, me perdi total. 20, 21. Ele vai falar sobre os pensamentos, né? O nono vai falar sobre os pensamentos, que é isso que eu já falei para vocês, né? Se eu permitir pensamentos, se eu. Achei, gente, me achei. Se eu. Enfim, tá, eu acho que isso daí já é ponto parágrafo. Tá bom, vamos lá. Sétimo mandamento. Então, o sétimo, ele diz sobre não furtar, nem injustamente reter ou danificar bens do próximo. E também uma coisa, gente, muitas vezes a gente vai preparar a confissão pensando pecados contra a castidade, sabe? E tem tantas outras coisas, né? Não é assim, nossa, o mais grave é pecar contra a castidade. Tem uma ordem. Provavelmente, se os primeiros mandamentos não estão bem internalizados na minha cabeça, eu vou acabar pecando contra a castidade, sabe? Se eu vou negligenciar algumas coisas, se eu vou frequentar certos ambientes, se eu vou tentar a Deus, né? Às vezes a gente fala, não, vai dar nada, vai dar nada. Tipo, poxa, confia em Deus, né? Confia no que é bom. Sétimo mandamento, então. O que que é não furtar? Bom, se eu furtei alguma coisa, o que que é furtar, tá, gente? Bom, eu achei uma coisa e peguei pra mim. Ou então, eu olhei que era de uma pessoa, mas ela nem usa muito. Ou eu olhei que uma pessoa tinha várias coisas daquilo, e aí eu falei, um não vai fazer diferença, aí você pega. Então,
Bom, eu preciso especificar qual que é esse objeto. Restituir. Se eu não puder restituir, não puder restituir, eu vou doar para uma instituição. Pensem na sua casa. Vocês têm alguma coisa que, sei lá, eu tinha que ter devolvido para uma amiga e eu esqueci totalmente e tal. Você fala, você confessa, olha, eu subtraí uma coisa sem pedir, mas agora não tenho como devolver. Então, o recomendado é você doar para uma instituição de caridade, por exemplo, né, para alguém que precise. Não ficar para si o objeto furtado, tá? Porque você vai meio que perpetuar os benefícios do pecado. Enfim. Tá tudo fazendo sentido, gente? Vocês estão achando too much? Escreve aí. Bom, então, furtar também tem a ver com o dinheiro. Então, eu fico perdendo dinheiro, eu sou pródiga, né? No sentido de que eu gasto dinheiro, eu, eu, eu não tô, eu tô retendo injustamente o salário de um trabalhador, eu pago um salário justo para os funcionários ou não. Eu tenho capacidade, eu sei que é justo, mas eu pago menos, sabe? Isso estaria em furtar, porque você está furtando algo que é próprio para aquela pessoa e você vai estar usando em benefício pessoal. Cairia nisso também, né? Sobre os salários justos. Então, como que é a justiça no nosso trabalho? Tá aí um ponto importante. Um grande tesouro é o nosso tempo. Então, como que eu tenho aproveitado o meu tempo? É injusto com o meu chefe? É injusto, né? Questão de justiça mesmo, social. É injusto que eu receba um salário e eu não produza. E eu fique no cafezinho, eu fique no WhatsApp, e eu use o tempo que eu deveria estar trabalhando com outras coisas. Isso é furtar, né, gente? Faz totalmente o sentido. Isso é furtar. Então, pensem nisso também, né? Como que é o meu tempo no meu trabalho? Eu tenho trabalhado com seriedade? Eu tenho desperdiçado? Eu tenho feito, ó, essa pergunta, eu tenho feito jus ao dinheiro que eu recebo? Então a gente pode se propor, poxa, eu vou fazer esse exame de consciência, eu vou falar, olha, Senhor, eu não tenho feito jus, eu tenho pecado nesse sentido, eu me distraio muito, o tempo que eu estou no trabalho eu não tô, então isso daí entraria. E aí, isso também vai dar honestidade nas relações comerciais, né? Será que eu estou cobrando muito a mais do que o que é o justo? Se eu tenho algo que demoro para devolver por meu erro, também estaria nisso. E aí, o 10º mandamento, ele vai dizer respeito, à inveja. Essa questão da cobiça, tá? Então, não desejar, né? Eu lembro muito dessa frase na catequese. Não desejar o bem do próximo. Tem muito respeito à inveja. E aí é que tá, gente. É grave, vai contra a nossa natureza se a gente ficar se comparando e se diminuindo em relação a outras pessoas. E aí é que tá. Quantas vezes a gente cai nisso, né? Nessa época de Instagram, de redes sociais. Quantas vezes eu começo a falar, ai, a fulana é mais bonita, ai, eu sou feia, ai, a família da fulana é muito melhor, a minha é muito ruim, ai, minhas crianças são umas pestes, ai, não sei o quê. Isso daí atenta também contra esse 10º mandamento, e talvez alguns outros, óbvio, mas por quê? Porque tem a ver com a inveja, né? Eu me entristeço, porque a comparação, gente, muitas vezes ela nos leva a entristecer com o bem dos outros e a sentir uma leve alegria com a ruína dos outros. Isso daí entra em inveja. A inveja é sempre um pecado mortal. Então, isso do 10º mandamento, né? Essa cobiça pelos bens, você tem que ver qual que é a gravidade, né? Lembra que o pecado grave, ele depende da matéria grave. Então, você tem inveja, assim, a ponto de, não sei, de fazer algo, de realmente desmerecer tudo que você tem, isso daí seria um pecado mortal. 21. Na dúvida, se for uma coisa muito específica, você também pode perguntar na direção, né, pro padre. E aí, lembrando assim, que lembrando da aula passada que a gente falou da esmola, né? Tudo isso, tanto a questão do 7º quanto do 10º mandamento, né? Estão ligadas também com essa obrigação da gente dar esmola, né? Da gente ajudar as pessoas
necessitadas, da gente ajudar alguma instituição de caridade, da gente ser generoso na esmola, né? Nessa prática da caridade concreta. Bom, então, por fim, né? Chegamos no final. O último mandamento é o oitavo. Então, o que que é o oitavo mandamento? Não prestar falso testemunho. Aí também o bicho pega. Por que, Ana? Por que que isso daí seria um pecado mortal? Por que que você acha que o bicho pega? Então, pensem comigo, né? Hoje em dia, quantas vezes a gente vai fazer uma fofoca? Quantas vezes a gente ouve uma notícia e já quer contar para todo mundo? Quantas vezes a gente tem uma discussão e quer denegrir a imagem da pessoa por uma raiva nossa e fala, e acaba com a reputação alheia, né? E revelando defeitos dos outros. É claro que, bom, tudo bem, Ana Clara, você viu um defeito mesmo, mas você precisa revelar para os outros. Isso você está atentando contra a honra da pessoa. Isso daí é prestar falso testemunho, é um pecado grave. Então, eu caluniei, né? Eu prejudiquei, eu montei grupos, eu fiz, sei lá, uma rebelião para tirar meu chefe. Então, cuidado, né? Porque essas insinceridades, muitas vezes, elas parecem bobas, né? Parecem coisa pequena, mas cuidado. Às vezes a gente fala, ah, não, é só uma mentirinha, né? É só uma mentirinha, é só uma mentirinha. Mas o oitavo mandamento é um convite à verdade. Lembrem disso, né? A gente quer ter uma vida única, uma vida íntegra. Eu quero ser uma pessoa de uma peça só, né? A sinceridade, para quem não sabe, vem dessa palavra que é sincera, né? Antigamente, as estátuas gregas, né? Se elas quebravam, você tinha que colocar uma cera nelas. Então, uma pessoa íntegra, ela é uma pessoa sem nenhuma cera. Ela é ela mesma. Então, eu quero lutar pela verdade. E outra, né? Fugir de conversas que falem mal dos outros, fugir de fofocas, fugir dessa curiosidade, gente. A curiosidade faz muito mal para nossa alma. A curiosidade, assim, ai, você não sabe. O quê? Você já fala assim, poxa, mas você está botando você está se botando numa situação que não vai te levar a nada. Com certeza não. Por quê? Se for uma coisa importante de você saber, alguém vai falar, olha, Ana, é o seguinte, estão falando isso, vamos defender a verdade, isso não pode ser dito. Claro, aí você vai defender a verdade. Mas aí você precisa estar nessa lógica de que eu não posso cair em falso testemunho, eu não posso compactuar com isso, né? Outra coisa, gente, será que eu fico dando desculpa? Então, em vez de eu chegar no trabalho e falar, olha, me perdoe, eu me atrasei, você fala, ai, sabe o que que é? É porque você não acredita. Peguei um trânsito nos 500 lá. Mas calma, você tá atrasado desde que você desligou, desde que você ativou a soneca. Você não tá atrasado por causa do sinal vermelho da esquina, entendeu? Então, isso também é uma falta de sinceridade, é uma falta da verdade. Às vezes, é cometer é atentar contra o oitavo mandamento também quando você quer aumentar as histórias, né? Vamos supor, você conta uma coisa e você quer deixá-la mais empolgante, você quer deixá-la mais interessante, aí você fala, olha, então, aí vocês não acreditam, tinha 500 pessoas e tinha, tipo, 300. Aí você tá aumentando. Isso também é falso testemunho, né? Quantas vezes a gente quer que nos admirem, né? Tinha não sei quantas mil curtidas e não tinha tanto isso. Então, pensar, né? Pode ser que esses pecados que eu tô falando agora, né, para esse exame de consciência, podem ter caído numa rotina. E então vamos pedir para Deus, né, Senhor, que eu não quero cair nessas rotinas. Eu quero rotinas do bem, eu não quero rotinas do mal. Então, fazer um belo ato de. Então, gente, só terminando, né? Porque já tá tarde também. Mas assim, só terminando. Vamos pedir para Deus a dor do arrependimento. Eu mando para vocês no Telegram alguns guias que vocês podem imprimir, vocês podem ter no celular. Eu mando para vocês. E, e aí eu ia falar hoje também sobre os pecados capitais, mas não vai dar tempo. Então, eu vou mandar um textinho que eu tenho lá no computador de casa que eu preparei com algumas perguntinhas para a gente pensar também nos pecados veniais, né? De a gente não pensar só na lógica de, não vou cometer pecado mortal, mas também olhar para os pecados capitais, que são aqueles soberba, gula, avareza, luxúria, ira, inveja e preguiça, não são pecados propriamente ditos, mas eles são as más inclinações, que se a gente não cuida, vão virar pecados. Então,
Esses pecados capitais, eu gostei dessa explicação, são promessas de felicidade que o mundo dá. Então, eles estão vinculados sempre aos prazeres sensíveis, aos desejos imediatos, né? Ah, eu quero conforto, eu quero mais comida, né? Eu quero mais prazer, eu quero mais vanglória, mais poder, né? Eu quero mais, enfim, tudo isso que envolve os apetites sensíveis, tá? Então, então, pensando, né, gente, só para agora finalizar, pra gente, se vocês quiserem perguntar uma coisa ou outra, como combater então essas inclinações? Lembrar que Deus nos deu as ferramentas. Poxa, Ana, isso tá me parecendo muito difícil. Mas, gente, vocês já deram o primeiro passo, né? Vocês já estão procurando uma formação, vocês estão com o coração ao alto, vocês estão nesse caminho, sabe? Não pensem assim, nossa, a montanha é alta demais. Mas, poxa, que chata seria a nossa vida se a meta não fosse alta, né? Se a meta fosse qualquer coisa, a gente não ia sair da cama, a gente não ia fazer nada de bom, não ia ajudar as pessoas, não ia fazer nada de útil. Então, que bom que a nossa meta é muito alta, porque a gente pode sempre se superar, a gente pode sempre amar com mais entrega, né? Fazer os atos com mais amor, sempre caprichar mais, né? É tão bonito pensar nesse plano de santidade, sabe? Que Deus tem para cada um de nós. E se Ele está pedindo tudo isso para 99 pessoas, mas já chegou acho que a 120 hoje. Se ele está pedindo para todos que estão aqui, para quem vai assistir o vídeo, depois vocês mandam também para os amigos e parentes. Se ele está pedindo é porque ele confia muito em você. Ele sabe que você é totalmente capaz, sabe? Ele sabe que você pode sim ir atrás das grandes raposas que destroem a vinha. Você pode ir atrás das pequenas raposas e que vai chegar um momento que você vai falar, Senhor, eu sou toda sua, né? A gente vai lutar essa vida. É uma eterna luta, né? Se não houvessem as tentações, se não houvesse as tentações, não haveria luta, né? A Lohane estava no recolhimento hoje, né, Lô? E o padre falou isso: se não há tentação, não há luta. Se não há um inimigo, não há luta. Se não há luta, não há por que lutar, né? Então, pensa, eu quero lutar por uma coisa boa, uma coisa que vale a pena, né? É a obra de uma vida inteira. Então é isso, gente. Eu queria concluir. Espero que vocês consigam, eu espero muito que isso tenha ajudado vocês a preparar um exame de consciência, né? A despertar esse sentido assim, de delicadeza da consciência mesmo, para que, enfim, para a gente ver o nosso papel no mundo. E aí. é, e aí que vocês busquem, não deixem para a última hora, busquem uma confissão, sabe? Busquem se arrepender, se ajoelhar. É tão legal, é tão bonito que na confissão a gente se ajoelha, sabe? A gente fala, Senhor, que nem o filho do pródigo, né? Pequei contra o céu e contra ti. E reconhecer e se abrir para a graça, né? Nesse momento que a gente se põe de joelhos e a gente coloca o nosso coração no chão, fala assim, Senhor, eu não sou nada. Aí é que ele faz maravilhas em nós, né? Aí é que a gente deixa Deus fazer por nós, a gente deixa se preencher com o amor dele, e aí sim a gente vai, enfim, alcançar essa felicidade completa. Espero que, então, eu vou dar mandar um beijo para vocês. Vou encerrar por aqui. E é isso, gente. Fiquei muito feliz com a companhia de todas. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!